Amém, irmãos? Amém? Para mim é uma alegria muito grande poder mais uma vez cooperar de alguma forma com o que o Senhor está fazendo nessa casa, na cidade. Na verdade, nós sempre oramos pelo fato da Tati ser de Baipendi. É uma cidade que verdadeiramente está nos nossos corações, está nas nossas intercessões, e nós cremos em um mover genuíno do Espírito de Deus através da igreja nessa cidade. E eu glorifico a Deus por essa porta, que é uma porta que nós acreditamos muito, verdadeiramente, que algo está sendo gerado pelo Espírito, está sendo guardado pelo próprio Deus para um tempo específico. Aqui é um lugar que nós acreditamos que verdadeiramente existe solos férteis, que solos férteis nada mais do que corações. Solos representam corações e mentes para receber a genuína e preciosa palavra de Deus. E o fato dessa palavra ela ser semeada, não estou falando da minha palavra, da palavra do Senhor, e principalmente da palavra profética do Senhor, porque o Senhor nos diz que a palavra profética do Senhor ela não volta para Ele vazia. Antes ela cumpre o motivo pelo qual ela foi designada, ela foi liberada, ela foi lançada. Por isso nós acreditamos que Deus verdadeiramente Ele tem suas comunidades proféticas, daqueles que estão de alguma forma perscrutando ou desejando os céus, desejando realidades celestiais mais altas, desejando que a palavra de Deus ela venha, porque nós acreditamos nessa palavra escrita, mas nós acreditamos que Deus ele pode, pelo Espírito dele, trazer vida à palavra escrita sobre novas porções, na qual ele endossa com a manifestação do Espírito, com sinais, prodígios, maravilhas e coisas que vão evidenciar a ação do próprio Deus, na qual nós vamos ser um povo que carrega o nome de Deus e que na cidade será conhecida. Existe algum lugar que Deus está movendo de uma forma específica, trazendo algo novo. Pode ser que seja essa casa, pode ser que seja esse lugar, pode ser que seja esse lugar por causa dos corações que não estão contentes, mas estão perscrutando novas realidades, desejando que os céus se abram e realidades se manifestem. Quero compartilhar uma palavra, que é uma palavra para mim, ela é muito poderosa, muito preciosa, muito rica em fundamento, realidade, ensinamento. Uma palavra muito cheia de realidade celestial.
se encontra aqui em Mateus, no capítulo 17. Você pode abrir as escrituras ou ligar. O meu desejo é essa noite, desde o momento em que houve a possibilidade de eu estar vindo, eu comecei a orar no sentido de o que falar. Uma impressão veio no meu espírito, que é aquele texto ali de Mateus, que o escriba versado nas escrituras é semelhante a um pai de família que tira do seu bom depósito coisas novas e coisas velhas. Então, meu desejo é abrir algum depósito, porque eu creio que eu tenho caminhado com o Senhor ao longo desses últimos, talvez 25 anos, em jornadas de muita radicalidade, em contexto de missões, evangelismo, pregação em vários lugares do Brasil, na África também, onde em algum dado momento a gente se entregou radicalmente pela causa do Evangelho. Então meu desejo é de alguma forma abrir meu depósito e liberar algumas verdades para vocês nessa noite. Então diz assim: 6 dias depois, Mateus no capítulo 17, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando, como uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão apenas Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém comenteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhes perguntaram: Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que estava falando a respeito de João Batista. Pai, abre a sua palavra para nós, Senhor. Abra as Escrituras. Assim como Jesus caminhava com os discípulos ali no caminho de Emaús e expunha-lhes as Escrituras, e de repente na mesa, partindo o pão, os olhos foram abertos. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê graça nessa noite para liberar pão vivo dos céus, a boa palavra, a voz do Senhor, o Kol Yavé. Deus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade para cada um de nós. E adicione fé e virtude, Deus, a respeito daquilo que nós temos sido chamados a fazer. E libere porções do Teu Espírito sobre cada coração nessa noite, adicionando aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, forjando o Teu povo, forjando os santos, a fim de que todos alcancem a estatura, a perfeita maturidade, a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, 6 dias depois de que quando eu já compartilhei essa palavra muitas das vezes sobre várias perspectivas diferentes, sobre vários prismas diferentes. Hoje nós vamos falar sobre do monte ao vale. Do monte ao vale. Existe uma realidade no monte e existe uma necessidade no vale. Então, 6 dias depois representa pausas de Jesus entre um acontecimento e outro acontecimento. Talvez sejam pausas de descanso, pausas de reflexão, pausas de permitir que os discípulos assimilem verdades que anteriormente Jesus compartilhou com eles. Ou seja, Jesus pegou uma porção. Se você perceber aqui, no capítulo anterior, num dos últimos parágrafos, Jesus libera meio que uma bomba. Sabe aquela expressão, libera uma bomba e sai correndo? Jesus ele liberou algo para os discípulos e permitiu que os discípulos assimilassem essas revelações no sentido de, mediante aquilo que eu estou compartilhando com vocês, vocês precisam assimilar, vocês precisam dar uma resposta. E olha o que Jesus ele falou. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse irá encontrar. Eu gosto muito dessa frase que tem um trocadilho no grego a respeito de 2 vidas. A vida bios, que é a vida biológica, e a vida zoe, que é a própria vida de Deus. E Jesus ele fala, aquele que quiser preservar a sua vida bios, biológica, ele irá perder. Mas aquele que abandonar a sua vida biológica, ele vai encontrar a vida zoe, que é a própria vida de Deus. A própria vida da natureza de Deus. Ou seja, era uma conversa extremamente séria que Jesus estava tendo com os discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque nesse dado momento, os corações não podiam estar com dualidades. Uma hora nós queremos Cristo, outra hora nós queremos a nossa vida. Quantos acompanham The Chosen? Muito preciosa aquela série. Eu falo com a Tati que quando eu assisto muito The Chosen, eu vou ajoelhar, falo Jesus. Aí vem a cara, o rosto do Jonathan Gummer. Vem o rosto dele assim, e muitas das vezes o cara tá rindo para mim. Brincadeira. Jesus, a imagem que vem, não é esse.
E é interessante que eu acho que essa série, em muitos aspectos, retrata muito a realidade da natureza dos discípulos, a humanidade, e essa dualidade que eles tinham. Uma hora eles queriam estar engajados na missão, outra hora eles duelavam com essa condição de perder a vida. Mas nesse momento, Jesus ele é muito radical com os discípulos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, ele vai perder a vida zoe, a vida de Deus. Mas aquele que entregar a vida zoe, entregar para Jesus a vida bios, ele vai achar a verdadeira vida. Então foi mediante essa conversa séria com os discípulos que Jesus ele deu uma pausa de 6 dias. Talvez ele falou, vou dar um tempo para eles refletirem a respeito da mensagem. E logo depois disso, Jesus ele vai atrás de 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Talvez não, com certeza, estes foram os discípulos que estavam prontos ou tinham a disposição para entrar no próximo nível, para o próximo estágio do cristianismo, a próxima dimensão, a próxima realidade, o próximo mover, a próxima onda. E ele pegou os 3, talvez que já se resolveram no coração, porque um pouco, se eu não me engano, agora eu não lembro se é antes ou se é depois, acho que é depois. Ele fala, quando Jesus, acho que é antes, Mateus 16, ele fala, para onde iremos nós, sendo que só tu tens as palavras de vida eterna. Então talvez nesse momento esses discípulos já tinham se resolvido no coração deles. E Jesus sabia muito bem disso e foi até eles e chamou eles para subir ao monte. Interessante que eu tive pesquisando vários comentários, várias traduções, vários comentários de diversos comentaristas a respeito desses textos, porque essa passagem ela aparece em todos os evangélicos sinópticos, que é Marcos e Lucas, também aparece essa palavra. Então eu pesquisei qual monte seria esse. E é bem provável que o monte que aconteceu essa transfiguração foi o Monte Tabor. E o Monte Tabor, ele estava situado a 16 quilômetros de onde Jesus estava. Porque o próximo monte famoso nas Escrituras seria o Monte Hermon, e várias pessoas falaram, dificilmente foi no Monte Hermon, porque o Monte Hermon ele estava aproximadamente 64 quilômetros da localidade que eles estavam. Mas uma coisa é fato, eles foram até esse lugar, eles caminharam 16 quilômetros até esse monte. E ali acontece o que nós chamamos da transfiguração, onde ele foi transfigurado diante deles, Jesus foi transfigurado diante deles,
e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com ele. E tomando a palavra, Pedro disse: Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quisermos, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Interessante que os discípulos, eles estavam numa condição de muito cansaço e muita fadiga. E essa palavra cansaço, irmãos, e fadiga, ela pulou, ela saltou para mim. Porque quando você começa a estudar sobre os avivamentos, especificamente o avivamento no país de Gales, que é um avivamento que tem muito relato de detalhes, coisas muito particulares referente ao estilo de vida daqueles que estavam envolvidos naquele movimento do Espírito. Uma coisa que acontecia naquele avivamento era que a maioria daqueles jovens que provaram essa realidade no Espírito eram jovens que trabalhavam arduamente em lugares subterrâneos ou cavernas de extração de carvão. Então eram lugares extremamente, ou era quente ou era frio demais. E eles, naquela condição de muita exaustão, de trabalho, eles não se privaram de chegar em casa, às vezes tirar um tempo de descanso e buscar a Deus com intensidade. Amados, o avivamento, ele está muito relacionado, ou essas experiências espirituais de grande intensidade da manifestação da glória de Deus, ela está muito relacionado a quando nós muitas das vezes estamos num estágio de cansaço. Por isso que muitas das vezes é necessário um jejum intenso para a mortificação da nossa própria carne, para a mortificação da nossa carne, a rendição do nosso ego, para que o Espírito possa se manifestar através de nós, através daquilo que nós vamos expressar de alguma forma. E hoje nós vemos que quando nós estamos cansados ou chegamos em casa cansado, nós não temos disposição para buscarmos a Deus ou participar de reuniões de oração. Interessante que numa outra tradução aqui, se eu não me engano, é a de Marcos, que diz que eles foram para o monte com o objetivo de orar. Amados, eles poderiam orar em qualquer lugar que eles estavam. Eles poderiam orar na casa de qualquer irmão, mas eles subiram com o objetivo de orar. Uma das coisas que o Espírito ministrou fortemente ao meu coração é que, se nós quisermos estabelecer uma cultura de oração, nós precisamos fazer dela o nosso alvo. Se nós quisermos estabelecermos uma cultura de oração, nós precisamos fazer dela o nosso alvo. Talvez os discípulos, ou até Jesus, tinham outras necessidades em pauta, mas o que revela no texto era: eles subiram com o objetivo de orar.
Eles foram com o objetivo de orar. Jesus disse que a minha casa, ela seria chamada... Jesus disse que a minha casa seria chamada... Jesus disse que a minha casa seria chamada... casa de oração. E muitas das vezes nós não fazemos da casa de Jesus uma casa de oração. Às vezes é casa de louvor, às vezes é casa de pregação. Orações pontuando a liturgia. Eu não estou criticando nada, porque o nosso objetivo é tentar de alguma forma trazer perspectivas aqui. Porque lá também nós não funcionamos diferente. E eu acho esse ambiente aqui incrível. Se nós quisermos estabelecer uma cultura de oração, nós precisamos fazer dela o nosso alvo. E coisas acontecem enquanto oramos. Coisas especiais, coisas reais, coisas sobrenaturais. E enquanto oravam, algo sempre vai acontecer enquanto oramos. Diga para o seu irmão, algo sempre vai acontecer enquanto oramos. Algo sempre vai acontecer enquanto oramos. A Bíblia fala que essa realidade da transfiguração, irmãos, a aparência do rosto transfigurou. Eu estive pesquisando sobre essa palavra, transfigurou. Tem a ver com ser refeito, assumir uma nova forma, teve uma nova expressão. Enquanto oramos, é o momento que nós experimentamos algo que o Espírito ministrou fortemente no meu coração, era que o que aconteceu imediatamente nessa experiência são princípios do que acontece de forma processual. Porque enquanto oramos, nós vamos sendo transformados de glória em glória, de acordo com a sua própria imagem. E o fato dos discípulos terem tido essa experiência de transfiguração, o rosto deles resplandeceram, eles assumiram uma nova expressão. Isso é interessante para nós. Quantos querem ter uma nova expressão? Quantos querem ter uma nova forma? Quantos querem se movimentar de uma nova maneira? Quantos querem fazer coisas novas nesse tempo? A oração, ela vai nos modelando, vai nos encorajando em fé. Ela vai nos transformando e nos preparando para o que precisa acontecer, porque eu acredito que Deus, Ele quer transformar essa cidade. Eu falo que em momentos quando nós estamos posicionados nesse lugar de oração, nós vemos coisas sendo remodeladas,
porque nós colocamos apresentar necessidades diante de Deus, e diante do Senhor nós estamos orando para que Ele faça o que Ele quer fazer, e Ele traz impressões sobre o que Ele quer fazer, e nós oramos juntamente com Ele para que Ele faça. Então Ele viabiliza os processos. Interessante que Hudson Taylor, ele falava que a fé, ela cria possibilidades, porque uma hora nós olhamos para a cidade e nós não conseguimos ver, mas a partir do momento que nós começamos a orar, e diante de Deus, o Espírito nos dá novas perspectivas, e essas novas perspectivas é a semente da fé, pela qual nós enxergamos essas possibilidades. E Hudson Taylor, ele pela fé, ele alimentava a história fala que ele chegou a alimentar mais de 5.000 crianças. Eu não sei se foi simultaneamente, mas ele fala que ele alimentava mais de 5.000 crianças. E muitas das vezes a provisão, ela vinha de forma milagrosa. E foi por causa disso, ele dizia que a fé cria possibilidades. Interessante que naquele... eu vou pular algumas coisas aqui, porque senão a gente vai estender bastante, porque é uma palavra assim bem extensa, e cada contexto tem muito conteúdo de realidade. E algumas dessas falas que eu estou falando, você precisa ler tanto a passagem ali de Marcos no capítulo 9, e Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 28, também relata essa história, mas com alguns detalhes diferentes. Interessante que enquanto eles estavam ali no monte, apareceu Moisés e Elias. Moisés, a própria representação da lei de Deus, da Torá, e Elias sendo a própria representação do serviço do ministério profético. Então ambos, a lei e os profetas, estavam apontando para Cristo e dizendo, veio uma voz do céu dizendo, ele poderia falar, a voz poderia falar, ouça a lei, ou ouça os profetas, mas o que a voz do céu disse? A ele ouvi, Jesus. Por mais que a lei, eu gosto desse texto aqui no Salmo de número 19, que diz que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros, inteiramente justos. A lei do Senhor ela é perfeita. Interessante que a lei ela aponta para Jesus. Os profetas eles apontam para Jesus. Então ouça Jesus. Aprenda com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Pedro, mediante toda aquela realidade, ele queria morar, ele queria habitar naquele lugar. Vamos construir aqui tendas, cabanas.
Vamos ficar nesse lugar. Esse lugar que transcende entre céus e terra. Lugar onde Deus ele começa a mover. Quando Deus começa a mover, irmão, você não tem aquela ansiedade de a todo tempo ficar olhando no relógio. Ambientes que transcende o Cronos. É uma outra dimensão. Um ambiente de conexão entre céus e terra. Um ambiente onde o sacerdócio se reúne e a realidade da expressão é dos céus, é evidente entre eles. Onde nós não estamos ligados na realidade deste século. Porque a nossa mente, o nosso coração estão isso é algo poderoso. E aqui fala que enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou. Tem um momento de subir no monte. Eu falo que o monte representa os picos de realidades. Montes representam picos de realidade, de intimidade com Deus, de empolgação, de intensidade, onde você sabe que Deus ele está movendo na sua vida, aqueles momentos que você sabe que tudo está dando certo. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Existe um momento de subir, mas existe um momento de descer. Enquanto eles estavam no processo de descida, ali Jesus, para os discípulos, teve uma outra conotação. E olha só o que Jesus disse para os discípulos: a ninguém conteis a visão até que chegue o tempo em que eu serei ressuscitado dentre os mortos. Interessante que existem verdades que você vai ouvir, ou coisas que você vai ouvir do próprio Espírito de Deus, que muitas das vezes não é o tempo de falar, é tempo dessa palavra criar vida dentro de você, dessa palavra te formar, dessa palavra te transformar, porque o silêncio te leva a desenvolver a palavra, para que você tenha autoridade no momento certo para poder falar aquilo que você viu e ouviu. Porque os discípulos, Pedro mesmo, ele soube o momento dele se mover. E no momento de se mover, ele disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido, porque essa palavra empoderou eles. Então Jesus ele falou, até que chegue o momento da ressurreição, porque uma coisa é enquanto Jesus está com os discípulos, outra coisa é depois que o Espírito da ressurreição é operado na vida dele. Porque depois que ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias pregando o reino de Deus. Você tem noção do que é isso? O nível de autoridade que Jesus se moveu nesses 40 dias, ele já tinha, ele já era, ele já
ele já tinha todo o respaldo, mas depois que ele venceu a morte, a credibilidade da mensagem era muito maior. Nós precisamos entender isso, porque Paulo disse que ele identificava com Cristo e com os sofrimentos de Cristo, para que nele também operasse o poder da ressurreição. Porque quando nós identificamos com Cristo nos sofrimentos dele, é quando não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo em carne, eu vivo em fidelidade no Filho de Deus. Interessante que quando eles chegam embaixo do monte, tem uma multidão. E a multidão, ela sempre vai estar ao pé do monte. A multidão, ela nunca vai subir, ou dificilmente vai subir o monte. A multidão, ela vai estar ao pé do monte, dizendo para os discípulos: e aí, irmão, quanta bênção. Quanta bênção. Irmão, você vai subir no monte? Ora por mim. Só que tem um episódio que denuncia muita coisa quando eles chegam embaixo do monte. Que tinha uma criança epilética, né? Vários estudos falam que é um tipo de um endemoniamento, uma possessão, que o pai da criança tinha levado para os discípulos que não subiram a montanha para poder resolver aquele problema. E os discípulos que não subiram a montanha não conseguiu resolver aquele problema. Eu chamo essa palavra do monte ao vale. Existe uma realidade no monte e existe uma necessidade no vale. Mas somente aqueles que sobem o monte conseguem resolver os problemas do vale. E Jesus resolve aquele problema, liberta aquela criança. Irmãos, nós precisamos compreender que Jesus ele tem todo recurso do mundo para resolver todos os problemas do mundo. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele reside toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Nele tudo existe, nele tudo subsiste. Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus, ele tem todo o recurso. Seja ele qual for, físico ou espiritual, seja qual for o recurso dele, do Senhor é a terra e toda a plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nele não existe escassez de recurso.
Em Jesus tem tudo o que nós precisamos. Seja de alimentação, seja de dons, seja de realidade espiritual, seja de dunamis, o poder de Deus. Nele reside. E Jesus, ele resolve aquele problema. Depois, em particular, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos? Jesus poderia ter falado: porque vocês ainda não se decidiram. Vocês ainda estão titubeando entre duas coisas. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você quer o reino de Deus, outra hora você quer as coisas deste mundo. Vocês ainda estão titubeando entre dois pensamentos. Porque uma hora você quer a vida zoe, outra hora você quer preservar a vida bios. Mas Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé, porque a sua fé ainda é pequena. Mas Jesus falou: esse problema ele será resolvido através de duas práticas da igreja. Jesus ele fala da condição dos discípulos: incredulidade e perversão. Incredulidade e perversão. Porque ele diz: ó geração incrédula e perversa. Mas Jesus diz a respeito de dois princípios que vai habilitar a igreja para resolver esses problemas. Que ele falou: essa casta não se espelhe senão através de jejum e oração. A oração que alinha o povo, que alinha os corações, que leva o povo a buscar Deus por aquilo que Ele é, não apenas por aquilo que Ele pode fazer. E o jejum para aniquilação do ego do homem. Porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém, para que Ele possa te usar com poder e graça. Ele vai, de alguma forma, te esvaziar o seu ego. Eu te falo que nós lutamos com isso, todos nós. Mas é bom quando nós entendemos essa luta entre a carne e o espírito. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Você que entendeu essa palavra, você que ouviu algo de Deus, percebeu algo do Espírito do Senhor. Irmãos, essa palavra não é uma palavra que a gente prega em qualquer lugar. Nós estamos liberando, crendo que existe corações aqui que receptivos àquilo que Deus ele quer fazer nesse tempo.